Olá, galera do YouTube, eu sou Laboquina e a gente está começando mais um vídeo no canal Laboca. Hoje a gente vai trazer uma lista para vocês dos 5 melhores filmes de atuação, na minha consideração e Daniele. São filmes que eu acho que como atrizes e atores a gente consegue observar bastante várias técnicas ali e são filmes que servem de inspiração para a gente melhorar o nosso trabalho. Então bora lá, sem mais delongas, vamos ver essa lista. 1, 2, 3, 7, 8, 9. O quinto filme dessa lista é a trilogia Before, que é dirigido pelo Richard Linklater. É um diretor muito peculiar, ele demorou 18 anos para completar essa trilogia. Eu sei que são 3 filmes que eu estou indicando aqui de uma vez no quinto lugar, mas é muito importante assistir a trilogia para entender o trabalho profundo e sensível desses atores que estão ali em cena dando vida ao Jesse e a Celine, que são os personagens principais dessa história. Por que eu acho importante ressaltar essa trilogia no que tange o trabalho da atuação? Primeiro que os atores, o Ethan Hawke e a Julie Delpy, eles participaram ativamente da construção do roteiro, então eu acho isso muito legal para o trabalho do ator, porque não só eles estão encenando, mas eles estão participando ativamente da construção dessa narrativa e do complexo desses personagens, né, do psicológico deles. O primeiro filme, que é Antes do Amanhecer, foi lançado em 1994 e os atores não participaram do roteiro, mas você pode ver uma atuação muito sensível, muito espontânea. O filme é permeado por planos sequências muito longos, diálogos de 9 a 10 minutos ininterruptos, e eles conseguindo manter toda a atuação ali sensível de uma forma muito dinâmica e muito espontânea, muito viva. Já no segundo filme, que é lançado 9 anos depois, lançado em 2004, antes do pôr do sol, os atores já estão um pouco mais velhos e eles participam agora na construção do roteiro. E detalhe que nenhuma das falas em nenhum dos filmes é improvisada, tudo é roteirizado. Então é um trabalho minucioso da palavra, do jogo com a palavra. Maybe the film is going to seem like we did improvisation. No way, you know, there's not one scene where there's improvisation, you know, it's all written. I even told them that, you know, no one's even going to appreciate your performance. They're going to think, hey, we just turned on the camera and you were just yourself and oh, it's so easy. And I'm like, that's the ultimate compliment you'll ever get, and don't be frustrated by it because no one will ever know how hard you worked on this. Já no terceiro filme, a gente vai para um diálogo extremamente filosófico e existencialista, diálogos muito mais pesados, mais densos, e como é que esses personagens já mais velhos, de verdade, como é que eles conseguem trazer isso também pela experiência de vida que eles têm enquanto pessoas. I don't think I love you anymore. Então eu acho que é um trabalho muito sensível de atuação. Fica aí a dica. O quarto filme dessa lista é Taxi Driver, dirigido pelo Martin Scorsese, lançado em 1976 e protagonizado pelo grande icônico Robert De Niro. Esse filme está nessa lista porque eu acho muito interessante o trabalho conjunto de diretor e ator para construir e levantar um personagem tão complexo que é o Travis Bickle. Ele tem mais ou menos 26 anos, ele sofre de insônia e ele decide procurar um bico como taxista em Nova York. E esse personagem é extremamente conturbado, sofre de vários conflitos assim, psíquicos sobre bem e mal, e dessa inserção dele em ser sociável ou não. E é um personagem extremamente complexo de se construir porque é muito humano e muito conflituoso, assim, de uma densidade psicológica grande. E eu acho que o De Niro consegue trazer isso muito bem pela pesquisa que ele tem como ator, tanto que ele estava gravando um filme na Itália na época, quando ele começou as pesquisas para fazer esse personagem, e ele vinha para os Estados Unidos toda sexta-feira e ele conseguiu um bico como taxista em Nova York. E ele já tinha ganhado um Oscar e ainda assim ele trabalhava como taxista para investigar mais a fundo um pouco da rotina dessas figuras, para ele trazer mais veracidade para o seu personagem. You actually got a taxi cab driver's license. When you did Taxi Driver, you actually were a cabbie for a little bit. That's amazing. I love the hair there too. Did you? How were you as a cab driver? I was okay. Yeah. I'm a New York driver, you know, so Yeah. I got along. Yeah. I got around. You're good. Did people recognize you? Well, there was one guy I think did a double take when he looked through the mirror and wasn't sure whether it was me. That was it. Yeah, that was it. Not bad. Mas o trabalho da direção também, da direção de fotografia, junto com a atuação dele, elevam muito esse trabalho como um todo, como obra. Porque o Martin Scorsese consegue entender também a essência desse personagem e traduzir para a cena, para os enquadramentos que eles escolhem, pelas proposições cênicas mesmo, o universo desse personagem. Então o filme inteiro você assiste
tendo consciência que aquilo é narrado por esse personagem. Então, tudo que a gente assiste é como se fosse também pelos olhos do personagem. Essa cumplicidade é tão boa que o diretor permitia que o ator tivesse algumas cenas de improviso que ele mesmo criasse da pesquisa de laboratório dele. Então aquela cena, uma das cenas mais icônicas do filme, que é ele olhando no espelho com a arma assim engatilhada, e ele começa a falar: You talking to me? You talking to me? E ela foi improvisada pelo De Niro, de tão imerso que ele estava naquele personagem, e ele era apto para poder criar várias propostas de cena também. O terceiro filme dessa lista é o clássico Persona, ou em português, Quando Duas Mulheres Pecam, do Ingmar Bergman, um diretor sueco muito conhecido no cinema mundial, principalmente pelos filmes do Sétimo Selo. Esse mesmo, Persona, Morangos Silvestres, é um diretor extremamente cult que traz um trabalho muito denso de direção, de montagem, de atuação. Esse filme foi lançado em 1966 e eu acho ele muito importante no que tange a atuação para a gente entender a perspectiva do diretor para a atuação, uma proposta da direção para os atores. É um filme que traz duas atrizes protagonistas, a Bibi Andersson, que interpreta uma enfermeira, a Alma. Jag har blivit anställd för att ta hand om er under den närmsta tiden. E a Liv Ullmann, que é uma atriz que interpreta uma atriz que fica em silêncio após fazer o espetáculo Elektra no teatro. Esse silêncio, a princípio, não é muito claro do porquê que essa personagem decide ficar em silêncio. Mas no decorrer da narrativa, esse silêncio vai sendo tão pesado, ele vai se pesando tanto que a gente talvez vai entendendo do porquê que ela necessita não falar mais. Porque há tanto conflito dentro dela sobre o ser feminino, sobre o ser mulher, sobre ser mãe, que a gente entende o silêncio dela pela outra personagem que fala o tempo inteiro, que é a Bibi Andersson, que faz a enfermeira. A enfermeira acaba sendo a única forma de fala no filme. E esse jogo dual, dialético, é muito importante para a narrativa do filme, porque essas duas personagens, uma em silêncio e a outra falando, parecem opostos, elas vão se ligando de uma maneira simbiótica, assim, que elas parecem no final ser a mesma pessoa. Eu particularmente acho um trabalho muito bonito de atuação, principalmente da Bibi Andersson, que traz monólogos maravilhosos, assim. Eu acho que até uma pesquisa de monólogo muito legal de se fazer, de atuação. Upplevde du det här som en av de svåraste rollerna du har haft? Ja, det gjorde jag. Också en av de närgångnaste, personligaste rollerna. Men det är klart att det är den tekniskt svåraste roll jag har haft. Den största och den viktigaste, så tillvida som att jag ju ska förmedla ett av filmens teman. Mas eu acho importante trazer esse filme, porque esse filme não é pautado só na atuação das atrizes. Ele diz muito mais sobre a direção do diretor do Bergman e sobre o processo de montagem que ele escolhe. Persona springer ju fram ur en personlig upplevelse, en sorts sanningskris. Att jag plötsligt kände att jag måste ta ställning. Vad är det som är sant? Och när talar man sanning? Och det där blev till slut så svårt att jag tänkte att den enda formen av sanningen, det är alltså tigandet. Eu trouxe aqui até uma fala dele de como que ele dirigiu a Liv Ullmann numa cena que a enfermeira, ela vai contar uma história de orgia que ela tem com dois meninos e uma amiga na praia. Det var jul när vi var alldeles för oss själva. Mas aí o Bergman fala aqui, o que ele fala para a outra atriz que está escutando. Olha isso. Antes de filmá-la, eu tinha dito a Liv para concentrar toda a sua sensibilidade sobre os lábios. Ela devia concentrar sua sensibilidade neste lugar preciso do rosto. E vocês sabem que isso é possível, os atores, né, principalmente, podem colocar suas emoções em diferentes pontos do corpo. Num dedo da mão, num dedo do pé, numa nádega ou sobre os lábios. E foi o que eu lhe pedi para fazer. E é justamente isso, esse detalhe, de toda a atenção dela estar ligada nos lábios, que dá essa aparência curiosa, porque ela escuta com atenção. Então eu acho que essa é uma fala muito importante do diretor, porque evidencia que a direção faz todo o sentido para o filme. E na câmera, o diretor consegue captar alguns momentos, e na montagem do filme, ele encaixa esses frames, essas cenas, no meio do diálogo, da narração da enfermeira que conta essa história da orgia. E o segundo filme dessa lista é um dos meus filmes favoritos da vida, com uma das atrizes que eu mais amo também, que eu mais admiro, que é a Vivien Leigh. E o filme é O Vento Levou, dirigido por várias pessoas, porque teve muita confusão aí nos bastidores do filme, mas o diretor mais conhecido pela direção é o Victor Fleming. Esse filme é um clássico, porque é um filme de 4 horas, que tem como pano de fundo a Guerra Civil Americana, no sul dos Estados Unidos, e traz uma personagem emblemática, que é a Scarlett O'Hara,
que é uma menina mimada que vive ali na fazenda Tara do pai, que é um latifundiário, e aí ela se encontra ali no meio da guerra, perde a família, ela tem que lutar para sobreviver, e ela vai conhecendo alguns homens na trajetória, e tem um, que é o interpretado pelo Clark Gable, que marca muito essa narrativa. Frankly, my dear, I don't give a damn. Foram mais de 1.400 atrizes testadas para esse papel, teve até um concurso, assim, uma coisa de louco. I love you. I'm in love with you, Ashley. I love you. I love you. I love you. A Vivien Leigh consegue construir uma personagem emblemática. É uma personagem muito mimada no início da história e no decorrer da história inteira, mas ela passa por diversas situações por conta desse contexto de guerra que vão transformando essa personagem, e ela vai se mostrando nessa dialética do bem e do mal, porque é uma personagem que você odeia, porque ela é muito mimada muitas vezes, mas ao mesmo tempo você ama, porque você entende completamente tudo que ela tá passando. E eu acho que é essa riqueza de detalhes que a Vivien Leigh consegue trazer para essa personagem que faz com que a gente se apaixone por ela até quando ela faz a gente odiar, entende? Para essa análise de hoje eu trouxe um livro da Maria Nebel, Análise e Ação, que ela estuda muito sobre Stanislavski, e ela fala sobre monólogo interior, que eu acho que é isso que tem de mais rico nessa personagem, Scarlett O'Hara, interpretada pela Vivien Leigh. É inerente ao ser humano o ato de pensar. E quando a gente vai interpretar alguém, fazer um personagem, muitas vezes a gente esquece disso, a gente faz ali a cena esperando o outro falar pra gente responder, sem ter esse monólogo interior bem construído. O monólogo interior nada mais é do que essa construção psicológica de todo o interior desse personagem, o que se passa na cabeça dele em cada instante, pra gente entender todas as transformações que aquela pessoa passa. E aqui, acho que a Maria Nebel fala uma coisa interessante, que é, para que esses pensamentos não ditos possam transparecer, é necessário uma profunda penetração no mundo interior do herói, no caso do personagem. É preciso que o ator em cena saiba pensar como o personagem por ele criado. Então, imaginar os monólogos interiores é imprescindível para o trabalho do ator. Então, quando a gente constrói um personagem, é muito importante a gente mergulhar nesse fluxo de pensamentos. Às vezes é bom escrever como exercício e você construir essas imagens desses pensamentos. E eu acho que a Vivien Leigh consegue fazer isso divinamente com a Scarlett O'Hara. É uma personagem muito forte e o tempo inteiro você acompanha o processo dela, assim, quando ela tá na câmera, o olho dela, tudo, micro reações, o tempo inteiro você consegue perceber o que aquela personagem tá passando, qual que é o conflito interno dela, por que ela tá insatisfeita, por que ela tá com a frustração, por que ela tá feliz, por que ela tá triste. Tudo fica dito, não necessariamente ela falando sobre. Ela não precisa falar uma palavra, tá tudo ali na cara dela, tá estampado no corpo. E O Vento Levou, fica aí a dica do segundo filme dessa lista. E o primeiro filme dessa lista, que pra mim não poderia ser outro, porque é um filme muito bom pra gente conseguir visualizar e estudar duas escolas de atuação em Hollywood. Um bonde chamado Desejo, ou A Streetcar Named Desire, que é uma peça teatral escrita pelo Tennessee Williams, que foi passada para o cinema pelo mesmo diretor da peça na Broadway, quando ela fez sua estreia, o Elia Kazan. É um filme que estreou em 1951 e tem 3 personagens protagonistas, a Blanche, o Stanley e a Stella. A Stella e o Stanley são casados, e a Blanche é a irmã da Stella. Ela chega na casa da irmã e ela interfere ali naquela relação deles dois, conjugal, a irmã tá grávida, a Blanche tem um passado bem conturbado, e ela invade aquele espaço ali da irmã, e aí todo o conflito se gera nessa narrativa com essas 3 personagens. You must be Stanley. I'm Blanche. Oh, you're still sister. Yes. Oh, hi. Yeah, where's the little woman? E por que esse filme está aqui nessa lista em primeiro lugar? A gente vai destacar aqui 2 atuações muito importantes para a gente estudar atuação no cinema de Hollywood. O Marlon Brando, que interpreta o Stanley. Can you remember when you first saw him? Did you see the dynamite there? Yes, it was quite obvious, and not merely that, but the great sweetness and a niceness of character was there. I mean, he was just he gave the most terrific first reading and cool reading I've ever saw. E a Vivien Leigh, atriz de O Vento Levou, que interpreta também a Blanche, essa personagem incrível do teatro e com um texto muito complexo de narrativa. For the best actress of the year, your performance as Blanche Dubois in that picture will long be remembered by movie fans all over the world. Então são 2 atores maravilhosos, muito fortes em cena e que trazem atuações muito diferentes, completamente distintas nas escolas de atuação. A Vivien Leigh, por um lado, é uma atriz mais da velha guarda de Hollywood, que traz uma atuação
mais, entre aspas, teatral, pensando no sentido do contexto de Broadway, das pessoas apresentarem ali uma atuação muito mais expansiva, que traz as experiências dos atores também. Mas ao mesmo tempo que ela é uma atriz dessa vanguarda, digamos assim, ela consegue transpor isso e trazer várias coisas do método de Stanislavski, como a gente viu no Vento Levou, com a coisa do monólogo interior, que ela traz de uma forma muito rica para os personagens que ela constrói. Por um outro lado, a gente tem Marlon Brando, um ator mais novo de Hollywood, quase faz sua estreia aí num Bonde Chamado Desejo, já tinha feito outras participações, mas sua grande estreia é nesse filme, e ele consegue trazer uma atuação muito mais realista, num sentido psíquico e de envolvimento com o personagem. You hear me? São atuações bem diferentes, as duas entregam muito bem, por isso que eu acho que é bom ver esse filme, estudar e analisar ele, porque são atuações distintas, mas que as duas são muito elevadas. Mas o Marlon Brando ainda assim consegue trazer uma atuação muito mais sensível, justamente porque ele começa a estudar com a Stella Adler, que foi uma atriz americana que foi para Paris estudar pessoalmente com Stanislavski, e ela trouxe as técnicas de Stanislavski para os Estados Unidos. Na época era muito difundido algumas técnicas do Stanislavski, mas de uma forma deturpada, que acreditava-se que o ator tinha que ter a vivência pessoal para ele trazer aquilo para o personagem. E aí a Stella Adler quebra um pouco isso, e ela é uma das primeiras atrizes a trazer o pensamento Stanislavski, que é pautado na imaginação, no poder da imaginação do ator. Então nós, atores, podemos trabalhar a nossa imaginação, e ele traz diversas técnicas para a gente conseguir aprofundar o nosso trabalho imaginativo, de construir imagens mentais no seu corpo, na sua cabeça, no seu fluxo de pensamentos, para que você consiga enxergar, enquanto você atua, tudo que está acontecendo à sua volta. Então é quase que um trabalho de auto-hipnose, a gente pode dizer assim. E o Marlon Brando é um dos primeiros atores a conseguir trazer isso para as telas. Quando ele interpreta o Stanley, é um personagem extremamente bruto e tem uma relação abusiva com a esposa dele, a Stella, uma relação bem conflituosa, assim, dele às vezes agredi-la verbalmente, fisicamente, e ao mesmo tempo ela se sente dominada por aquela figura, mas ao mesmo tempo ele consegue humanizar muito esse personagem também. Eu acho que é um filme muito importante pra gente, nós atores, assistirmos com esse viés de entender duas escolas ali de atuação e ver esse trabalho do Marlon Brando de uma forma muito sensível e estreando aí praticamente o trabalho de Stanislavski no cinema, que é a nossa base de estudo como atores. E é isso, se você gostou dessa lista, se você achou pertinente algum filme, se fez diferença na sua vida, curta, comenta, compartilha esse vídeo pra gente. Comenta aqui embaixo pra gente quais outros atores ou atrizes e filmes que marcaram a sua vida enquanto ator, atriz, que a gente também debate sobre isso. Dá ideia também aqui de alguma lista que você gostaria de ver, que a gente compartilhasse com você. E na semana que vem tem mais vídeo com La Boca.